E aí pessoal, beleza? Promessa é dívida, né? Então pagar minhas dívidas aqui. Eu fiquei devendo essa questão 10 semana passada durante a nossa aula, não deu tempo de resolver. Tá legal? Questão do ITA, capítulo 4 de cinemática. A gente estava discutindo isso no sábado de manhã, tá legal? Então vou falar com vocês. Se parecer que eu estou olhando para outro lugar, é porque eu estou com a segunda tela no computador, no desktop aqui em cima, com o texto em tamanho grande, porque esse texto eu não consigo ler, tá pequenininho. Mas você sabe qual que é essa questão, você tem o caderno de estudos em mãos, eu que não tenho, então copiei do plural, coloquei aqui. A questão falava que um dispositivo é usado para determinar a distribuição de velocidades de um gás. Em T igual a zero, os edifícios O' em O, alinhados no eixo Z, com os orifícios O' em O alinhados no eixo Z, moléculas são ejetadas de O. Então vamos lá, vamos entender isso aqui. Ó. No instante T igual a zero, o O está aqui, ó. Tá, o furo está alinhado. Então se esse cara ejeta a molécula consegue entrar por esse buraco nesse disco, nesse tambor. Então ele vai continuar lá. Após passar por um colimador, penetra no orifício O do tambor de raio interno R, que gira com velocidade angular constante ômega, entendeu? Então o furo estava aqui, elas vão entrar. Uma vez que elas entraram, elas vão se deslocar deste lado aqui, lembra, o furo estava aqui, até essa borda do lado de cá do nosso tambor. Vai lá, enquanto o tambor gira, conforme mostra a figura, tais moléculas movem-se horizontalmente no interior deste ao longo da direção do eixo Z, que é o horizontal que ele deu para nós, cada qual com sua própria velocidade, sendo paulatinamente depositadas na superfície interna do tambor no final de seus percursos. Então tem um monte de molécula que vai entrar aqui, cada uma tem uma velocidade, então elas vão chegar nessa posição em momentos, em tempos diferentes. Beleza? Vai lá. Nessas condições, obtenha em função do ângulo θ a expressão para V menos V mínimo, e talvez a interpretação de texto seja a parte mais chata aqui, em que V é a velocidade da molécula depositada correspondente ao giro θ do tambor, e V mínimo é a menor velocidade possível para que as moléculas sejam depositadas durante a primeira volta deste. Beleza? Vamos lá. Vamos calcular qual deve ser a velocidade V dessas moléculas enquanto o tambor dá um giro θ aqui, ó. Então eu chamei assim, né? A molécula que chega lá na beirada correspondente ao giro θ. E aqui eu estou supondo que esse giro θ seja antes de completar a primeira volta. E aí eu te explico isso por quê, né? Se durante o movimento dessa molécula o cara girou só θ de fato, ele não deu uma volta. Mas ele poderia ter girado θ e mais uma volta inteira. Então eu teria 2πr mais θ. Ele poderia ter dado 2 voltas completas mais o θ. 3 voltas completas mais o θ. Então, na verdade, eu estou supondo, né, que esse θ é de fato o ângulo que ele percorreu. E não isso mais 2π. N vezes 2π. Tá? Capaz de você achar soluções com esse N vezes 2π na internet. Eu não sei qual é exatamente a resposta da sua apostila. Então eu estou supondo que seja efetivamente girou só θ, tá? Para essa primeira molécula. Vamos voltar no texto para a gente entender. Enquanto esse tambor gira θ, a molécula percorre toda essa extensão aqui, ó. Tá? Enquanto a molécula entrou, o furo estava aqui, ó. A molécula entrou por esse furo e vai chegar até esse lado, enquanto o tambor gira θ. Bom, a velocidade da molécula, então, vai ser 2R dividido por ΔT. Supondo que essa velocidade seja constante, eu posso falar que é ΔS por ΔT. O movimento é como se fosse uniforme. A distância que a molécula percorre ao entrar pelo orifício que estava aqui e chegar lá é o diâmetro do disco. Então é 2R dividido por ΔT. Beleza? Eu preciso relacionar isso com esse giro. Bom, esse cara está girando com uma velocidade que é ômega. Ômega é igual ao ângulo de rotação dividido pelo tempo. Ué, então ômega vai ser θ dividido por t. Legal, ó, os dois têm t aqui e esse tempo é o mesmo. Enquanto a molécula anda daqui para cá, o disco gira θ. Se eu pegar então e isolar θ nas duas expressões, eu sei que esse ΔT nas duas expressões, eu sei que esse ΔT vai ser igual. Enquanto a partícula vinha, o disco girava. Ué, então se eu escrevo aqui, ó, que o ΔT, tá, vezes V, mando V dividindo, ΔT é igual a 2R sobre V. Da mesma forma que ΔT vezes ômega, mando ômega dividindo. É θ dividido por ômega. Esses dois tempos aqui, repito, são iguais. Enquanto a partícula se desloca, o disco gira. Então eu vou igualar os dois. 2R sobre V é igual a θ dividido por ômega. O que a gente quer saber? Eu quero saber o V. Então multiplica em cruz.
Se você escrever isso aqui vertical, lá no final do exercício eu optei por essa notação, tá? Nas frações na vertical, uma dividida pela outra. Aqui eu coloquei assim porque era mais fácil de digitar, eu queria ganhar algum tempo. Se você colocar na vertical, você multiplica em cruz. Você vai chegar em V vezes θ igual a 2R vezes ômega. Como eu quero saber a velocidade V, para depois eu tirar do V mínimo, eu isolei essa velocidade. Então ficou 2R ômega sobre θ. Essa é a velocidade que a partícula tem para chegar lá enquanto o disco gira V. Disco gira θ. Ok? Vai lá. Moléculas depositadas na primeira volta. Por que ele chama de velocidade mínima? Porque se é na primeira volta, elas vão ter um tempo de até o período de rotação para chegar aqui. Tá? Se passar de período, já não é mais primeira volta. Já vai estar na segunda volta. Então, o tempo, aquele tempo ΔT que a gente chamou aqui para percorrer 2R, no máximo ele pode ser T, se eu estou considerando a primeira volta. Então, a velocidade mínima é 2R sobre T. O ômega vai ser o ângulo dividido pelo tempo. Mas lembra, é a primeira volta. Então, na primeira volta, o disco pode girar 2π radianos. É o máximo que ele pode girar numa volta, dividido por T. O princípio é o mesmo do outro. Os períodos aqui são iguais ao tempo de uma volta. Então, eu vou isolar os períodos. De forma semelhante àquele de cima, o período aqui ia ficar igual a 2R sobre V mínimo e o T aqui igual a 2π sobre ômega. Eu dei uma encurtada nessa ideia aqui. Então, 2R sobre V mínimo, seria o T, é igual a 2π sobre ômega, que também seria T. Se você fez isso aqui na sua mão, depois você resolve isso na mão, tá? Eu acho que é sempre legal que você tenha a ideia da solução, mas que você desenvolva essa parte algébrica para você guardar, para você sacar o que você fez. Você cai nessa expressão. Eu quero V mínimo. Então vou dividir por 2R. Multiplicando em cruz, né? Vou dividir por 2π. O 2 com 2 vai cortar, o meu V mínimo vai ser R vezes ômega sobre π. Ele quer que a gente faça isso menos isso. Então vamos lá. V menos V mínimo é 2R ômega sobre θ menos R ômega sobre π. Eu fiz duas coisas aqui. Coloquei o R ômega que eu tenho nos dois em evidência. E aí eu escrevi na fração de pé, vertical, que é mais fácil de você enxergar. Então, se eu tiro o R ômega para cá em evidência, sobra 2 sobre θ. Então, R ômega vezes 2 sobre θ, está aqui. Que subtrai, tiro o R ômega em evidência e fica 1 sobre π. Poderia deixar a resposta assim? Até poderia. Mas o que eu fiz aqui? MMC lá dentro do parênteses, né? Uma subtração de frações. MMC de θ e de π é θ vezes π. Então, θ vezes π dividido por θ sobra π vezes 2, 2π. Está aqui. Θ vezes π dividido por π sobra θ vezes 1 menos θ. Então, R vezes ômega dividido pelo MMC, que eu tinha feito, vezes o que está dentro do parênteses, 2π menos θ. Essa é a resposta dessa questão. Tá? Se não tiver assim na sua apostila, dá um toque para mim, tá? Me escreve e a gente resolve. Abraço, pessoal.